Sente que eu tinha posto e não tinha. Agora sim, agora ele está gravando, acabei de pôr. Pronto, voltei aqui. Quem que é LFZN00? Eu não vou deixar entrar sem nome decente não, gente. Por favor, coloquem sempre um nome bonitinho assim. E bota aí o nome de vocês, tá? O Matheus Silva tá pedindo. Neide, você tá conseguindo ver o chat? Ah, tá joia. Beleza. Ok, gente. Então, hoje a nossa aula é sobre funções, tá? Eu vou deixar o pessoal entrando. É noção de função. E, bom, eu trouxe até um videozinho. Deixa eu só, onde é que eu botei? Eu vou abrir aqui o vídeo. Ele tá aqui no vídeo da trilha, não. Aqui, plataformas e recursos. Vocês, infelizmente eu não sei ainda, se alguém souber pode até me dar uma dica, porque eu vou partilhar o vídeo, é esse aqui. Eu vou partilhar o vídeo com vocês, mas o som, ele não entra o som, não sei porquê. Então, se alguém souber como faz para... Vou até deixar, mas vamos ver aqui. Eu vou botar aqui o... É um vídeo curtinho, tá? Que tá na internet, chama até Curtas Matemáticos. E infelizmente o som dele não vai para vocês, vem para mim, mas eu vou falando para explicar o que está se passando, tá? Então ele fala basicamente da importância das funções, né? Porque o conceito de função é um conceito chave de matemática, tá? Ele perpassa por... Ele é útil para muitas coisas, para muitos cursos, tá? Ele é uma ideia que ele está relacionado a várias profissões. Ele é uma relação onde você tem um valor que está entrando, algo vai acontecer, esse algo é sempre previsível, é uma regra, e aí a gente tem um resultado de saída, tá? E por que ele funciona bem? Aí a gente vai ver, porque para todo mundo que está entrando vai ter que me dar uma resposta. Eu não vou ficar sem resposta, não vou ter alguma coisa entrando que eu não vou saber responder. E também, por outro lado, cada um que está entrando vai me dar somente uma resposta. Então, eu também não vou ficar confuso, porque eu vou saber a resposta daquele um que está entrando, tá? Então, vamos ver isso agora com calma, que essa é uma relação que perpassa por muitas coisas, tá? Daqui para o final do ano a gente vai ver função 1 até novembro, tá? A gente vai começar com noção de função, vai ver noção de função de primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, e aí depois a gente provavelmente logaritmo deve ficar para o ano que vem, né? Quando vocês forem para a segunda série, que deve ser só no meio do ano que vem, mas enfim, mas vai ficar para a segunda série. E depois a gente deve voltar para trigonometria, só que trigonometria no círculo, tá? Mas a gente vai ficar um tempão vendo funções. Então vamos voltar aqui para o curta. Deixa eu partilhar minha tela com vocês, tá? Eu vou botar aqui essa janela, que é, ó, vocês estão vendo? Agora o meu OBS aqui, não sei se está aparecendo para vocês, não deve estar. Deixa eu ver aqui, nessa janela aqui. Vocês estão vendo o vídeo que está aparecendo aqui? Pode abrir o áudio para responder, por favor, porque daqui eu não consigo ver o chat. Tá ótimo. Tá. Eu vou botar ele maiorzinho para vocês poderem ver melhor. Ah, não, peraí, acho que tem alguém chegando agora. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui no Google Meet. Eu acho que tem uma pessoa, Thiago. Deixa eu deixar ele entrar. Vou aumentar aqui. Pronto.
Então ele começa aqui com um olá, Curtas né? matemáticos. Falando que esses são os Vamos curtas começar uma série de matemáticos. vídeos sobre Deixa eu pular. funções. Ele vai começar os E hoje vídeos nós sobre vamos falar sobre o funções conceito de e função. vai falar sobre o Este conceito de conceito é função. muito importante na matemática. Esse E é o conceito é principal objeto de super estudo do importante na cálculo. matemática. Ele é muito usado no cálculo. Cálculo é uma disciplina que é uma disciplina super importante em cursos técnicos e cursos universitários de base matemática, né? Tipo arquitetura, engenharia, todos eles têm cálculo, tá? Economia, estatística, todos têm essa matéria cálculo, que é uma matéria de base, tá? Desses cursos. E funções é um dos estudos principais do cálculo, tá? Além de também ser explorado por diversas áreas do conhecimento, E ele também como vai a física, aparecer, as a funções vão química. aparecer também, então, em física, né? Quando vocês já forem ver, não sei se vocês já estão vendo, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, né? Todas aquelas formulinhas. Quando você está vendo também, estudando alguma coisa, você joga para cima, ela sobe e desce, ela vai fazer uma parábola. Então isso vai estar ligado a funções. Química, a gente A vai ver astronomia, funções em a química, informática. em astronomia você vê função, né? Você pode pegar uma função para estudar o movimento dos planetas e ver exatamente quando é que um determinado cometa vai passar de novo, porque você tem uma função que estuda isso, né? É o que eu falei, né? Você tem uma regra confiável e você tem como prever quando aquilo vai acontecer. E em informática também a gente vê funções, tudo que você está digitando no seu computador, no seu celular, é traduzido em linguagem matemática com zeros e uns, é linguagem binária. Vocês devem estar, não sei se chegaram a começar a estudar isso, na informática lá no Ferreira Viana. E qualquer linguagem de programação que usa isso, ela está usando função quando ela coloca alguma coisa, quero que alguma coisa aconteça, aí você determina uma variável ali, que se ela mudar, X coisa vai acontecer. Então, em informática a gente tem muito A função, tá? biologia, Na a geografia. biologia, agora a gente está vendo, né, essa Covid, essa pandemia aí, como é que você pode estudar e prever se os casos estão aumentando, se estão diminuindo? Quando pensaram na questão de isolamento social, foi para fazer aquele achatamento de curva de contaminação. O que era aquela curva? Era nada mais que uma função que eles tinham percebido que o crescimento da expansão, né, de contaminação do vírus ia acontecer e ia ser um problemaço. Então eles queriam achatar aquela curva, aquilo ali, matemática dentro da biologia. E em Fia, geografia também, etc. que ele vai dar agora Com aqui essa no vídeo, ferramenta, é um possível estimar exemplo o em crescimento geografia. populacional Ó, de uma cidade ele ao está longo falando de aqui 10 sobre o crescimento populacional de uma cidade, que a gente também tem como prever isso através de uma função e montar gráficos com isso, anos, tá ou até bom? mesmo prever quando ocorrerá o A próximo gente alinhamento também entre a pode Terra, a Lua. prever, por exemplo, quando vai ocorrer o próximo alinhamento, isso em astronomia, né? Entre a Terra, o Sol e a Lua, prever um próximo eclipse. Isso E o tudo é Sol. através de função, gente. Vamos ver um exemplo. E Agora ele com vai ele dar um você entenderá exemplo facilmente o conceito de numérico função. prático, Ao tá? abastecer um automóvel, Se o você for preço do abastecer um abastecimento automóvel, depende da quantidade de combustível o que você for pagar vai depender da quantidade de combustível que que você será coloca, colocado no tá? tanque. Quanto Então, maior o volume de quanto maior combustível, o volume de maior será esse combustível que você preço. colocar, Vamos mais supor que você vai cada pagar, litro de né? combustível Vamos custe R$ supor que cada litro custe R$ 3,55. Se o tanque 3,55. for abastecido com 20 Se você litros, colocar o 20 valor pago litros, será 20 vezes aí você vai 3,55, pagar que 20 é igual a vezes R$ o 71 valor do reais. litro, que vai Se dar for isso aqui. abastecido com 35 Se você litros, colocar o 35 valor pago litros, vai será R$ ficar 124 35 reais e vezes 25 o valor do centavos, e litro, assim que por vai dar diante. isso aqui. Observe Assim que, por para diante, encontrarmos o tá? valor a ser pago no abastecimento, Observe que para a é só gente multiplicarmos o preço de cada litro de combustível pela quantidade de litros que foi colocada no tanque. para a gente calcular, então, o valor que você vai pagar, você vai multiplicar o preço do combustível pela quantidade de litros, que é o que ele está fazendo aqui, né? Litros pelo preço do combustível me dá o que eu vou pagar. Essa situação pode ser descrita com a seguinte equação: Essa situação a gente pode 3,55 fazer uma vezes a quantidade de formulinha litros para ela, é tá? igual ao preço Então, a pagar. aqui é o preço Repare que a pela quantidade litros de e o preço litros são vai me variáveis. dar o Vamos preço. chamar a Quantidade de litro e de preço x são e o preço a variáveis, então pagar eu de posso botar y. letras.
Deixamos a variável y em função da variável x. Então, a gente está achando a variável y em função da variável x. Então, dependendo da quantidade de litros que eu vou colocar, eu vou ter o preço a pagar. Esse aqui é o que a gente vai depois ver, que é valores de entrada, vão ser o nosso domínio da função, ele que vai dominar tudo. Dependendo dele, vai ter o resultado do preço a pagar, que é o y. Como vimos anteriormente, o preço a pagar Então, depende da quantidade de litros está abastecido. falando aqui, o preço a pagar Ou depende seja, da quantidade de y litros. depende do valor de x. O y é a Veja variável que formulamos dependente uma regra que relaciona a quantidade de combustível com A o gente valor tem a ser aí pago por uma ele. regra, Dizemos, portanto, tá? Que a essa gente vai é a chamar função que isso relaciona essas de duas lei da variáveis. função. Essa ideia pode se tornar mais clara com a seguinte representação. Ó, vamos Aqui do representar de lado outro esquerdo, jeito agora. colocamos uma lista Ele com vai botar várias uma quantidades lista de com litros vários que eu posso litros abastecer. de um E do lado lado direito, do outro lado colocamos o todos preço os que eu preços pago que por vai cada abastecimento. ser pago, Concluímos tá? Para então cada um que deles. a função é responsável por relacionar esses dois conjuntos. Então, a Como o função valor a ser pago relaciona é os função dois da conjuntos. Peraí, deixa eu quantidade de soltar aqui. combustível, podemos Mais para frente, hoje mesmo, a gente vai ver que a gente pode fazer isso como um conjunto aqui, tá? E aqui são os valores de entrada. Vou determinar a função, que no caso aqui está multiplicando por 3,55, né? E aí aqui eu tenho o conjunto de valores de saída, ok? Conjunto de chegada, conjunto de saída do outro lado. representá-lo como f de x igual a 3,5 vezes x. Isso é uma outra maneira de eu representar a função. Em vez dele botar y igual ao 355x, né, ele botou f de x. A gente vai ver que em matemática esse f de x é um sinônimo, né, que nem em português, que é a mesma coisa. Então, f de x é um sinônimo do y. Por que que tem sinônimo? Por que que eu não uso só y? Porque tem hora que você quer falar do valor, por exemplo, para quando o x for 30 litros. Aí eu uso essa maneira de escrever aqui que vai ficar bem mais claro. Vou continuar o vídeo aqui. Quando x for igual a 10, a função Olha, ele está dando um exemplo do que seria o f de 10. O f de 10 é quando eu coloco o x valendo 10. Né? E aí eu faço a conta com x valendo 10, me dá isso aqui. Ou seja, o f de 10 é o y para quando x for 10. Ok? Para cada valor de x, obteremos apenas para cada valor de x, a gente só vai ter um valor de f de x. Né, gente? Para cada litro que eu ponho, eu vou ter só um preço. Eu não posso botar uma quantidade de litros e o cara me dá dois preços diferentes. Né? Então, para eu ser função, se eu coloco aqui uma determinada entrada, eu tenho que ter apenas uma saída para ela. Isso vai estar dentro da definição de função. Vamos ver aí. Função é uma regra entre dois conjuntos. Função é uma regra entre dois conjuntos A e B que associa cada elemento de A um único elemento de B. Observa que tem destaque aqui nos dois termos. A cada elemento de A, um único elemento de B. Isso aparece toda vez quando a gente fala de definição de função. Gente, quando a gente fala a cada, vê se isso parece que é só para alguns ou se é para todo mundo. Ó, se eu falar a seguinte frase, deixa eu parar de compartilhar só um pouquinho para poder ver vocês. Ou melhor, para vocês me verem. Espera aí, deixa eu voltar lá no... Aqui, eu aqui. Se eu falar a seguinte frase para vocês... cada pessoa no meu prédio tem um carro. Quando eu falo isso, parece que só algumas pessoas no meu prédio têm um carro ou parece que todo mundo no meu prédio tem carro? O que vocês acham? Pode falar, pode botar no chat se não quiser falar. Todo mundo, isso aí, exatamente. Quando eu falo cada pessoa tem, eu estou dizendo que todos daquele grupo têm, né? Então, quando eu vou voltar agora, eu vou compartilhar de novo, tá? Compartilhando a tela. Vamos lá para a tela inteira. Essa aqui. Vou voltar aqui no curtas, tá? Então, quando ele fala aqui que cada elemento
de A a gente vai ter um único em B, significa que todo mundo no A vai ter que ter uma resposta. Foi o que eu falei, para função, para ser função, todo mundo que eu estou tentando botar naquela regra tem que ter uma resposta, não posso deixar ninguém de fora, tá? E vai ter uma única resposta em B, que é o conjunto de chegada, só uma. Quando temos uma função de A em E B, aqui ele faz um cada desenho, elemento de A cada tem que ser desenho, associado elemento a de um A único vai ser elemento de um B. único elemento de Representamos B a função de A em através B da da seguinte função. maneira. Ó, essa é uma outra maneira de Então, aproveite representar. as nossas dicas e até o Pronto. próximo Aí, Curta Matemática. o vídeo era esse aqui. Agora vamos, deixa eu até fechar aqui. Vamos lá pro até pulei, né? Naquele da gasolina a gente vê que parecia uma coisa tipo regra de 3, né? E regra de 3 a gente já sabe que é uma coisa que se usa demais. Deixa eu ver, PDF, noção de função. Agora vamos lá no material que está na plataforma de vocês. Ó, eu baixei aqui na plataforma CCERJ, tem esse PDF aqui de introdução ao estudo de função, tá? Então vamos dar uma olhadinha no que fala lá no material da gente lá. Dado dois conjuntos A e B não vazios significa o quê? Que não é zero, tá? Porque não faz sentido eu querer montar uma função com alguma coisa que seja zero. Então é que os dois conjuntos vão ser não nulos, não vazios. Uma função de A em B é uma relação que associa cada elemento, ó, de novo, cada um, ou seja, todo mundo do A, né, a um único elemento y de B. Então, o x de A vai ser ligado através da função no y de B. Foi o finalzinho que a gente tinha visto do vídeo, né? Assim, uma função liga um elemento do domínio. Então, este primeiro conjunto é chamado de conjunto domínio. Conjunto A de valores de entrada. Então, domínio são os valores de entrada. A função vai ligar isso com um segundo conjunto, que é o chamado contradomínio. Então, esse outro conjunto de chegada aqui é chamado de contradomínio, que é o conjunto dos valores de saída, são as respostas, né, que a gente vai ter depois de calcular a função. De tal forma que cada elemento do domínio está associado a exatamente um e só um elemento do contradomínio. O conjunto de elementos do contradomínio que estão relacionados pela função é chamado de conjunto imagem. Então aqui dá para ver melhor, ó. O conjunto A, que está aqui à esquerda, é o domínio. O conjunto B, que está aqui à direita, é o contradomínio. Imagem é só esses aqui que estão relacionados pela função. São só esses 4 números aqui que estão recebendo setinha, tá? Isso aqui é uma representação, como eu falei, como quando a gente estava vendo aquele exemplo do litro e do preço a pagar, que o vídeo fez uma tabelinha com os litros de um lado e do outro lado o preço a pagar. Então, eu posso ter representado aqueles números 10, 20, 30 aqui, ó, nesse, que a gente chama isso aqui de diagrama de Venn, quando a gente representa o conjunto aqui com 2 bolinhas. Diagrama de Venn, com 2 N's, tá? E aqui seria do outro lado o preço a pagar. Só que naquele não sobrava nada, nesse aqui sobra. Não tem problema, tá? O contradomínio é tudo. Esse que está aqui pontilhado, que está relacionado ao outro lado lá, que é resposta, é chamado de imagem. Ok? Vamos descer aqui, ó, representação por diagrama, que é esse aí, diagrama de Venn. Detalhe, esse tipo de representação aqui, a gente só pode fazer com conjuntos, primeiro, finitos, né? Porque eu não tenho como botar infinitas coisas aqui, né? Eu tenho que botar conjuntos finitos, é só para eu ter uma ideia. E conjunto que a gente chama conjuntos discretos.
porque eu tenho exatamente separadinho esse, desse. Do outro lado também, tá bom? Bom, vamos ver aqui. Aqui embaixo ele está falando aqui da imagem de cada um, tá? Então, que a imagem do -3 é o 9, porque o -3 está ligado com a setinha ao 9. A imagem do -2 é o 4, então o -2 está ligado ao 4, o 4 é a imagem dele. O -1 tem imagem em 1 e o 0 tem imagem no 0, tá? Nesse exemplo especificamente, a gente pode ver que ele está dizendo que a imagem de cada elemento do conjunto A equivale ao quadrado do seu valor. Isso é nesse caso, tá, gente? Existem vários tipos de relações, essa é uma delas, que é essa desse exemplo aí. Então, podemos concluir que a lei de formação dessa função, a regrinha dessa função, seria isso aqui, f de x igual a x ao quadrado, ou poderia escrever y é igual a x ao quadrado, que vai ser uma função quadrática que a gente vai estudar com mais detalhe mais para frente, tá? Agora em setembro ainda. E aí aqui ele botou explicitado, df é o símbolo para domínio da função, tá? Então é domínio da função, d de f. Quem são? Todo mundo do A, o -3, -2, -1, 0, ou o próprio conjunto A. Quem é o contradomínio? Eu exemplifico com CD, tá? Não é o de música, é contradomínio. Contradomínio da função. Todo mundo que está no conjunto B, ó, do 1 até, do 0 até o 9. Como é conjunto, gente, ele até botou na ordem crescente bonitinho, mas não precisaria. Conjunto que usa isso aqui, chaves, né? A gente não precisa colocar na ordem. Eu posso colocar em qualquer ordem. Eu poderia ter posto -1, -3, 0, -2. Não, estaria certo do mesmo jeito, ok? Contradomínio então é B. Agora a imagem é só aqueles que receberam setinha, só aqueles 4 elementos aqui que estão dentro da bolinha pontilhada, tá? Descendo aí no nosso material, ele vem aqui perguntando quais seguintes diagramas representam a função de A e B. Mas antes disso, deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir um novo aqui, vou abrir um rascunho aqui para a gente pensar nisso de outra maneira. Deixa eu abrir uma canetinha aqui. Antes da gente fazer o exercício, vamos pensar num exemplo assim, por exemplo, ó, se eu pego o conjunto de todas as pessoas... Peraí, deixa eu só ver que eu acho que chegou alguém. Chegou. Morphe. Ah, tá, ela assistiu a aula passada. Por favor, gente, não esqueçam de colocar o nome e a turma no chat, tá? Por favor, para a gente poder fazer a chamada. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Então, pensa o primeiro conjunto sendo o conjunto de todas as pessoas, o conjunto de pessoas, tá? E aqui do outro lado, eu tenho um conjunto de mulheres. Aí aqui, vou botar aqui outras bolinhas aqui, ó. Aí eu tenho uma relação que eu vou chamar a relação ser filho de. Vou ligar aqui, ó. Esse camaradinho aqui é filho dessa pessoa. Essa outra pessoa é filho dessa outra mulher aqui. E esse aqui é filho também da mesma pessoa ali, da mesma mulher. E esse aqui é filho dessa. Isso aqui é um exemplo clássico de função. Espera aí que eu acho que chegou mais alguém. Lucas. Oi, Lucas. Pode ir. Seja bem-vindo. Não esquece de colocar o nome e a turma, tá? Onde é que eu estava? Então aqui, olha só. Por que a gente pode dizer que isso é uma função? Cada pessoa vai ser filho de alguém. Cada pessoa vai ter uma mãe, né? Eu não posso ter
Uma pessoa que não é filho de ninguém, ainda não existe filho de chocadeira, né, gente? Todo mundo tem uma mãe, pode até não conhecer a mãe, pode não ter conhecido a mãe, mas você teve uma mãe. Então, não sobra ninguém aqui, tá? Nesse conjunto do lado de cá, essas pessoas que receberam setinha são as mães, que é o conjunto imagem. Agora, pode sobrar mulher que não é mãe? Pode, claro. Existem mulheres que não são mães, não tem problema nenhum. Ok? Então, o contradomínio são as mulheres. O domínio são as pessoas. E a imagem aqui seria todas as mães. Tá? Isso aqui é para a gente entender e visualizar. Então, observe o que não pode acontecer. Não poderia acontecer uma mesma pessoa ter duas mães, né? Pelo menos geneticamente ainda não temos isso não, tá, gente? Estou falando assim do padrão básico, tradicional. Cada pessoa só vai ter uma, tá? Geneticamente só vai ter uma. Não vai sair duas setinhas. E não vai sobrar ninguém aqui, ok? Então, relacionando isso com o conceito que a gente viu, cada pessoa tem uma mãe, cada um tem imagem. E uma única imagem. Não tem ninguém que tenha duas imagens, ok? Vamos voltar agora no exercício do... Peraí, estava aqui. Vamos ver aqui. Quais os seguintes diagramas representam função de A e B? Eu vou fazer esse, depois vocês vão fazer o próximo que está lá na listinha que eu trouxe de exercício, tá? Esse primeiro aqui é uma função? Sim, ó, todo mundo está relacionado, tem ninguém sobrando e não sai duas setinhas de ninguém, não tem ninguém que tenha duas imagens. Então, esse aqui é função. Esse é a letra B aqui, não é função. Por quê? Porque tem um elemento que não tem imagem nenhuma, não está relacionado a ninguém. Então, esse aqui não é função. Letra C. E tá todo mundo indo para o mesmo lugar aqui, mas não tem problema. Isso não foi dito que não podia. Tinha dito o quê? Que cada elemento, ou seja, todo mundo daqui vai para lá, tem uma imagem. Todo mundo tem. Não sobra elemento aqui, não sai duas, não é cada um que tem imagem diferente, não tem problema. Se for no caso, se a gente pensar na mãe com filho, o que acontece? Essa daqui é a única mãe, ela tem um monte de filho aqui, todo mundo aqui é irmão. E isso aí, tudo bem, tranquilo, pode acontecer, sem problemas, tá? Então, esse aqui é função. Opa, peraí, deixa eu apagar aqui, função. Nesse último aqui, aí não é função, ele quase parece, né? Tão bonitinho, mas esse 4 aqui tem duas imagens e isso não pode acontecer para ser uma função. Então, esse aqui não é função. Gente, vocês não reparem a minha letra não, que eu não sei se eu já falei aqui, eu estou aprendendo a escrever com esse negócio digital, eu fico me sentindo assim, estou na alfabetização, sabe? A minha letra fica uma coisa, mas espero que esteja dando para entender. Então, vamos ver aqui, ó, resolução. De acordo com a definição, os gráficos que apresentam função são as letras A e C, consequentemente, a B e a D não são. Ó, na observação do que podemos concluir aqui, cada elemento do conjunto A deve mandar uma e somente uma flecha para o conjunto B. Então, isso aqui não pode. E jamais um elemento do conjunto A, bom, é a mesma coisa, né, que ele está falando, pode mandar duas flechas, sim, aí ele fala, ou deixar de mandar. Então, ele não pode acontecer de sair duas flechas, não pode acontecer de sobrar alguém sem imagem no domínio, ok? Para ser função. O outro exemplo que aparece aqui no texto de vocês lá da plataforma é uma função, só que com um gráfico no plano cartesiano. O plano cartesiano, a gente depois vê se marca uma linha disso para vocês relembrarem, né? É o plano em que eu tenho um eixo com os números positivos para a direita, negativos à esquerda, esse horizontal, eixo X, que é chamado do eixo das abscissas,
E aqui na vertical eu tenho o eixo Y, que é chamado de eixo das ordenadas. No eixo Y eu ponho os positivos para cima e os negativos para baixo. No X, positivos à direita, negativos à esquerda, tá? Quando é que é interessante eu marcar a minha função no plano cartesiano? Quando os valores relacionados forem do conjunto dos reais, por exemplo. Porque o conjunto dos reais é um conjunto que a gente chama de conjunto contínuo. Não tem o buraco, eu não pulo do 0 para o 1. Aqui não está escrito, mas tem infinitos números. Tem o meio, tem o 1/3, tem o 0,3333, tem o 0,9999. Ou seja, isso aqui está cheio de números. Não tem nenhum buraco aqui que não tenha número entre o 0 e 1, entre o 1 e o 2. Está infinito para cá. Eu não conseguiria representar isso, esses números infinitos, na forma bonitinha do diagrama, que é fácil de visualizar também, mas não dá para representar um conjunto contínuo como os reais na forma de diagrama. Então aqui eu coloco de 0 a 4 e o y vai então de 0 a 2. Esse verdinho aqui é o gráfico da função. Depois a gente vai olhar com mais calma, tá? Depois em outras aulas o que significa mais o gráfico. Agora a gente vai ver só prestar atenção no domínio e a imagem. Ó. O domínio são os valores que estão de 0 a 4. Observa que aqui não é colchete. Perdão, não é chaves, né? Quando eu boto assim, 0 e 4, eu estou falando apenas do 0 e do 4. Quando eu coloco esse símbolo aqui, que chama símbolo de colchete, eu estou falando do intervalo de 0 a 4. Intervalo de 0 a 4. Então, são todos os números do 0 até o 4. Todos eles, tá? Vão ser o meu domínio, estão no eixo X. E no Y, eu vou ter a imagem. E aí, a imagem é o intervalo de 0 a 2. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então, a imagem é de 0 a 2, ok? Isso aqui eu não vou entrar agora. Vamos agora para a primeira bateria de exercícios. Está aqui o de vocês. Tá, a lei dos cossenos, acho que é aqui. Não, esse ainda é da lei dos cossenos. Lei. Não é esse. Também não é esse. É esse. Aqui, exercícios de noção de função. Agora vamos ver vocês, hein? Deixa eu botar aqui uma cor. Olha para essa letra A. Pensa na história das pessoas e mulheres e mães. E vamos ver. Essa letra A, vocês acham que é função ou não é função? Pode abrir o áudio, gente, porque daqui eu não consigo ver o chat. O que vocês acham? É função. Exatamente. Não sobra nada aqui. E não sai duas setinhas? É função. Perfeito. E a letra B, é função ou não? O que vocês acham? Não é função. Não é. Por que não é? Porque o 2 ele tem 2 negocinhos de conjunto desse. Isso, exatamente. Porque esse 2 aqui do domínio tem duas setinhas saindo, né? Ele tem duas imagens. Isso não pode acontecer numa função, ok? Imagina se a gente fosse fazer um estudo a sério e para um valor de entrada eu tivesse 2 de saída, ficava uma bagunça, você não ia ter como saber. Que nem a história do preço a pagar tivesse 2 preços. Aí não era função. Letra C. Ó, cuidado, hein? Ela parece esquisita, mas ela é função ou não? Sim. Sim, ela é função. Perfeito, gente. Ó,
Não sobrou ninguém. Não sai 2 setinhas, é função. Não tem problema que todo mundo vai para o 1. Significa só que esse 1 aqui é super popular, entendeu? É como se fosse uma mãe com todos os filhos aqui. Então, esse aqui é função tranquilo. Na letra D, é função ou não? Não é. Não é. Por que que não é? Vocês sabem dizer por que que essa daqui não é função? Porque está faltando uma ligação no conjunto A. Isso, tá faltando esse aqui. Do lado de cá podia sobrar, tá, gente? Ó, no contradomínio pode sobrar, tá vendo? Nesse aqui sobrou, não tem problema. O problema aqui é que o 1, existe um elemento de A. Deixa eu até botar aqui. Existe um elemento de A, do conjunto A, que não tem imagem. Isso não pode acontecer. Tá? Então, esse daqui não é função por causa disso. Vamos descer aqui, ó. O segundo exercício, ele não dá o diagrama bonitinho, a gente que vai ter que montar. Ele está dizendo quem é o conjunto A, quem é o conjunto B, está dizendo que a lei que associa cada elemento de A à sua metade quer saber se isso é uma função e pede para representar no diagrama. Então, vou montar o diagrama aqui. O A é o conjunto, se é de A para B, né? O A é o primeiro conjunto. Então, vou botar os elementos do A aqui. 2, 4, 8, 12. Então, esse é o meu conjunto A. O conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o conjunto B. A lei que associa, então a regrinha que ele quer é associar cada elemento do A para a sua metade. Então, o 2 vai para a metade do 2. Metade do 2 é 1. Então, o 2 vai estar ligado no 1. O 4, metade do 4 é 2, vai vir aqui no 2. Metade do 8 é 4, ele vem aqui para o 4. Metade do 12 é 6, então ele vem aqui para o 6. Está perguntando se isso define uma função. O que vocês acham? É função ou não é esse daqui? Sim. Sim, é função. Perfeito. Todos os elementos de A têm uma resposta em B e só uma resposta, né? Não sai 2 setinhas. Vamos ver agora o terceiro. O diagrama de flechas abaixo representa uma função de A e B. Então aqui já está falando que é função mesmo. E é, né? Vamos ver. Quem que é o domínio? Domínio é o conjunto de partida. Então ele é formado por 2, 3 e 5. Quem está com preguiça pode escrever apenas conjunto A não ser que ele peça os elementos discriminados, tá? CD, conjunto de contradomínio. Todos os elementos que estão aqui no conjunto de chegada. Então, é o 0, conjunto eu represento com chaves, tá? 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, esse é o conjunto B. Matemática, né, gente? A gente tem uma linguagem própria, né? Todos os símbolos têm um significado específico. Então, aqui foi o que eu falei, né? Não é a mesma coisa eu escrever, então, isso daquele outro que era assim, né? Então, esse aqui também já é um símbolo, quer dizer, diferente. Isso aqui não é a mesma coisa que isso. Esse aqui é o conjunto 2 e 4. Esse aqui é o intervalo, que a gente vai estudar mais para frente, entre 2 e 4. Aqui, imagem. Quem que é imagem? Só quem recebe setinha no conjunto contradomínio. Imagem é só o 4, o 6 e o 10. Ok? Peraí, deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguém chegando. Gui. Por favor, coloca o nome e a turma, tá? Deixa eu voltar aqui.
f de 3. Então, agora ele quer saber, eu calculando aqui no 3, quem que vai ser a imagem. Isso que quer dizer f de 3. Quem é a imagem do 3? É o 6. Então, o f de 3 é 6. Vou descer mais um pouquinho. F de 5. Então, o que é o f de 5, gente? O que eu vou colocar lá? Pode falar, se souber, pode falar. Eu vou botar, daqui dá pra ver, né? Vou botar o 10. Agora, cuidado, esse aqui é diferente. Aqui ele está falando x, outro símbolo de matemática para a gente conhecer hoje. Vamos nos alfabetizar bem em matemática, né? Essa barra significa tal que. Então, ele quer o x, tal que f de x é igual a 4. Então, ele quer o x, tal que a imagem desse x seja 4. Então, o 4, gente, não é o x, tá? O 4 está na imagem. Ele quer saber o x que me deu essa imagem. Aí eu volto lá na setinha, é o 2. Então, o x que me dá a imagem 4, que é isso que está escrito aqui, x é igual a 2. Dúvida nessa daí ou deu para entender, gente? Pode perguntar, tá? Vamos ver esse daqui. Esse é parecido. Ele dá dois conjuntos, pede para verificar se a lei é função. Deixa eu só empurrar esse troço aqui para o outro lado. Tá. Então vamos lá. O conjunto para os três é A, B e C, né? Eu acho que eu vou fazer. Vou fazer os três. Deixa eu empurrar ele mais para cá, que ele ainda está muito em cima aqui. Então, eu vou fazer o diagrama e a gente vê se é função ou não, tá? O conjunto A vai ser menos 1, 0, 1, 2. Conjunto de partida. Função de A com valores em B. Então, é de A para B. Podia ser de B para A também, tá, gente? Mas aí ele teria que ter dito aqui. Aí eu colocava o B primeiro e via se a função, a lei, funcionava do B para o A. Mas no caso, ele está falando de A para B. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E esse é o conjunto B. Aí, vamos usar essa lei então. A lei é 2x, ou seja, se eu entro com x, a resposta é o dobro dele, tá? Eu posso fazer isso bonitinho numa tabela. Esse aqui é fácil, eu posso até fazer de cabeça. Mas às vezes é uma conta mais complicada para calcular o resultado da função. Então, às vezes a gente pega e bota numa tabelinha. Então aqui, vou botar aqui o f de x. Então, o x, vou botar todos os valores do A, né? Para ser função, todos os valores têm que entrar como x, todos os valores do conjunto de partida. E vou calcular aqui, então, o dobro, né? Então, aqui vai ser 2 vezes... Aqui vai ser 2 vezes o menos 1. Aqui vai ser 2 vezes 0, aqui 2 vezes 1, aqui 2 vezes 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, a ligação é menos 1 vai para o 2, 0 vai para o 0. 1 vai para o 2 e 2 vai para o 4. Vou fazer isso no diagrama. Então, menos 1 vai no menos 2. 0 no 0. 1 no 2 e 2 no 4. Né? Essa aqui, como eu falei, né? O povo que faz rápido de cabeça já podia ter feito, é só multiplicar por 2 e achar. Aí, isso daqui ele quer saber se é função. É ou não é função essa primeira, gente? O que vocês acham? Olha para a cara do diagrama. É função. É função.
Perfeito. Vamos para o próximo aqui. O próximo já é ao quadrado. Então, peraí, eu vou ter que... Peraí, deixa eu fazer aqui a tabelinha, senão eu não vou enxergar quais são os valores. X, aqui eu tenho o meu f de x, ou y, se quisesse podia botar y, é de menos 1 até 2, né? Deixa eu botar aqui. Menos 1, 0, 1, 2. E ele vai me dar o número ao quadrado. Então aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Deixa eu botar o ao quadrado com vermelhinho, que essa é a regra que a gente está calculando, é a formulinha dessa função. Então, menos 1 ao quadrado fica positivo, né? Então vai ficar 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, vamos montar o diagrama. Menos 1, 0, 1, 2, conjunto A. O conjunto B, peraí, que eu já esqueci, é do menos 2 ao 4. Então, vai ficar menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Esse é o conjunto B de bola. As setinhas vão ligar o x com o resultado que deu. Então, menos 1 vai ligar no 1. 0 vai ligar no 0. 1 vai ligar no 1. 2 vai ligar no 4. E essa aí, gente, é função ou não é? É função também. Não tem problema chegarem duas setinhas no 1, tá? Só não pode sair duas setas. Então, aqui cada elemento tem apenas uma imagem. Tanto que aqui cada um vai ter uma imagem diferente, tá? Então, esse aqui é função. Vamos ver o último. Será que vai ser também? 2x mais 1. Então, vou colocar aqui minha tabelinha. É do menos 1, né? Menos 1, 0, 1, 2. E vou calcular o valor da função. Então, vai ficar menos o dobro... Peraí, deixa eu botar aqui com vermelhinho. Ó. A fórmula é 2 vezes, aí vai entrar aquele valor e vou somar 1. 2 vezes... 2 vezes e depois soma 1, 2 vezes e depois soma 1. Então, aqui é 2 vezes menos 1 vai somar 1. 2 vezes 0 vai somar 1. 2 vezes 1 vai somar 1. 2 vezes 2 vai somar 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com 1, menos 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Esse aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Agora vamos montar o diagrama. Menos 1, 0, 1, 2. Esse é o conjunto A. O conjunto B, deixa eu voltar lá que eu já esqueci. É do menos 2 ao 4. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Esse é o B. E agora vamos fazer as setinhas. Ó, menos 1 vai no menos 1. 0 vai no 1. 1 vai no 3. 2 vai no 5. E não tem 5. Então 2 não vai para ninguém, porque não tem 5 no B. E aí, isso é função? Não é função. Não. Exatamente. Então, olha, não é porque eu consegui calcular bonitinho a conta que vai ser função, porque aqui ele está me dando um resultado que não existe no meu conjunto de chegada. Então, esse aqui vai ficar sem ligar, né? Ele não tem um número desse lado aqui que seja o dobro dele mais 1. Então, isso aqui não é função. Ok?
Ah, aqui eu botei o conjunto. Ah, liga não, esse aqui é o mesmo conjunto, tá? Eu só tinha posto ele aqui embaixo, que era para não ter que ficar subindo, mas ele tava tão embaixo que eu não tinha visto ele. Deixa eu até deletar esse troço aqui. Pronto. Fica só poluindo aqui. A número 5. Dada, seja f uma função com domínio nos naturais. Domínio nos naturais, gente. Ou seja, o conjunto de partida, né? O domínio é o primeiro conjunto, é o que domina tudo, é o primeiro, o de entrada. Ele diz que é conjunto dos naturais, ou seja, é o conjunto N. Aquele primeiro conjunto que a gente estuda quando chega no colégio bonitinho, que começa no 0, 1, 2, 3, os inteiros positivos, né? Mais o 0, 3, 4, lá, infinito. Então é isso aqui, ele quer que, usando essa lei, a gente calcule esses dois valores, f de 2 e f de 10. Deixa eu só descer isso aqui, porque está muito perto. Eu sou muito espaçosa, não consigo, minha letra fica muito ruim assim, não preciso de espaço. Então, vamos lá, f de 2. Quem é o f de 2? Esse 2 aqui, ele está no lugar do x ou do y? Gente, ó, como é f de x, o termo, quando ele fala f de 2, significa que o x é 2. Então, eu vou colocar, né, no caso aqui, não é x, né, ele usou n. Então, no lugar do n, eu vou colocar o 2. Então, é só substituir aqui na fórmula. 3 vezes 2 mais 4. É isso que ele quer. Então, aqui vai ficar 6 mais 4, que vai dar 10. Então, esse é o f de 2. Quem é o f de 10? Faço a mesma coisa. O x, o n no caso aqui, vai ser 10. Substitui na fórmula, 3 vezes 10 mais 4, vai dar 30 mais 4, que é 34. Ok? Ou seja, quando o x for 2, o y é 10. O f de 2 é o y para quando o x for 2. O y é 10. Então, isso quer dizer que se x é 2, o y é 10. Ou seja, se o n, no caso aqui, né, é 2, a minha resposta, f de n, é 10. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é se o x for 10, o y, a resposta é 34. Agora vamos ver a letra B, isso aqui é tudo da letra A, né? Letra B, existe f de menos 1? O que vocês acham? Eu até posso calcular, posso fazer 3 vezes menos 1 e calcular aqui. Mas o que ele está dizendo? Que esse n tem que estar no conjunto dos naturais. Então, para esse exercício aqui, não vai existir, porque ele está dizendo que o domínio é natural, menos 1 não está no domínio. Então, eu não tenho como calcular isso aqui. Então, nesse exercício 5, não existe. Não, pois menos 1 não pertence, esse símbolozinho cortado é não pertence, não está, não faz parte do conjunto dos naturais. Então, não vai existir a função naquele menos 1. Ó, uma aqui com fração. F de meio. Esse meio aqui, ó, eu tenho uma fórmula, aqui que por acaso é de segundo grau. Ele quer que calcule f de meio. Esse meio, gente, ele vai substituir quem nessa fórmula? Alguém saberia me dizer? O x. Perfeito, o x. Ele está aqui no lugar do x entre parênteses. Ele vai entrar no lugar do x na fórmula. Então, é só calcular, só substituir e calcular. A única dificuldade é que essa é fração, mas a gente faz isso assim mesmo. Meio elevado ao quadrado é 1 elevado ao quadrado, que é 1, sobre 2 elevado ao quadrado, que é 4.
2 vezes meio, números iguais multiplicando, se eu tenho em cima e embaixo, eu posso cortar. Então, ali vai dar 1. Se eu multiplicasse, daria o quê? 2 sobre 2, que é 1. Mais 3. Vou somar esses dois números que estão inteiros aqui, porque vai ter que fazer MMC, né? Então, deixa eu fazer MMC só com um número só. 3 menos 1 dá 2. Então, eu tenho que somar 1/4 com 2. MMC aqui, ó, esse 2 não tem nada embaixo, é 1. Então, eu tenho que fazer aqui a conta de MMC de 1 e 4, que são os dois denominadores. MMC de 4 e 1, ou de 1 e 4, mesma coisa. MMC, quando é 1, é sempre o outro número. Maneira fácil de fazer, gente. Parece um número misto, tá? Eu posso simplesmente fazer 4 vezes 2 e depois eu faço essa conta com esse número aqui. O denominador, então, é o 4 mesmo, né? Que é o MMC. E aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 com mais 1, 9. Ou posso botar assim, que vai dar 9/4. Acabou. Ok? Eu apaguei isso aqui, eram 2 para calcular. Lá eu, na hora de copiar, só passei 1 para cá, só tem o meio. Então tá, a gente faz esse aqui. Vamos ver o 7, ó. O 7 é uma função que também é de segundo grau, tem um x em cima, x embaixo. Quer que calcule f de 2 mais f de meio. Vamos ver, o que ele está dizendo nessa outra simbologia aqui? Vou só traduzir para vocês, tá? Ele está dizendo, seja a função dos reais asteriscos. O que é reais asteriscos? Reais asteriscos é o conjunto dos reais sem o zero. Por quê? Porque esse aqui é o conjunto de domínio que está indo para o meu conjunto de chegada, né? É o A por B. Porque o x aqui não pode ser zero no denominador. Por isso que ele já está dizendo aqui que não existe isso no conjunto de partida dele. É tudo quanto é número que a gente conhece. Positivo, negativo, dízima periódica, raiz, menos o zero, porque ele não pode entrar aqui embaixo. Tá bom? E daqui vai dar em um número real qualquer. Vamos calcular então o f de 2 e depois o f de meio, e aí a gente soma um com o outro, ó. F de 2, só substituo o 2 na fórmula. Então, aqui vai ficar 4 mais 1 sobre 2. 4 mais 1 vai dar 5 sobre 2. Já calculei o F de 2. O F de meio, um pouquinho mais de trabalho, porque vai ficar meio elevado ao quadrado mais 1. Estou substituindo o meio na fórmula. Sobre meio. Meio ao quadrado é 1/4. Mais 1 sobre meio. 1/4 mais 1. Vou fazer aquele MMC rápido, hein, gente? Ó, 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. Então, aqui vai ficar 5. O denominador é o mesmo, 4. E aqui é meio. Divisão de fração. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Inverti. Dá para simplificar o 4 com 2 ali. Posso até multiplicar tudo e dividir no final, mas se simplificar é sempre mais rápido, né? Vai sobrar um 2zinho aqui. Então, 5 vezes 1, que quando eu simplifico dá 1, não é 0, tá, gente? Na multiplicação, quando eu simplifico, dá 1, que o elemento neutro é 1. Então, 5 vezes 1 é 5. 2 vezes 1, 2. Então, aqui deu 5 meios também. Deixa eu só, por desencargo de consciência, vocês estão muito quietinhos hoje, eu vou fazer sem simplificar, só para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Para quem ficou na dúvida aí na simplificação. 5 vezes 2, 10 sobre 4. Só que 10 sobre 4 é um número que eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Aí, então, em vez de fazer a simplificação no meio da conta, eu faço no final. Aí, peraí. Azul. 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2 dá 2. Então, dá a mesma coisa. Ok?
E o que ele pede desses valores? Ele quer que some, né? Ele quer o f de 2 mais o f de meio. Então, vai ser 5 sobre 2 com 5 sobre 2 do outro. Aqui não tenho que fazer MMC, só repete. 5 mais 5, 10. 10 dividido por 2, resposta final, 5. Dúvida aí nesse exercício, gente? Querem perguntar alguma coisa? Gente, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser que eu volte, vocês falem, tá? Eu dei essa aula essa semana, então, para outra turma, né? Aquela que eu falei que eu já tinha marcado. E nesse exercício mesmo eu fiz um erro. Na hora que eu multipliquei aqui, eu esqueci de botar 4, botei 2, sei lá por quê, porque professor de matemática também erra, né? Então aí, fiz o exercício todinho, só que aqui tinha dado 2, aí aqui tinha dado outro número, obviamente a resposta deu outro. Aí um dos alunos foi lá e, professora, peraí, só não entendi por que tinha dado 2 ali embaixo no denominador. Eu falei, porque eu errei. Então, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, gente, se verem que eu errei em algum lugar, vocês podem falar, tá? Por favor. Vamos ver agora número 8. Um vendedor recebe mensalmente um salário fixo de 1.200 mais uma comissão de 8% sobre o que vender. Ou seja, é uma situação em que o cara recebe um salário com uma comissão todo mês. Então, existe uma regra para ele calcular o salário dele. Se ele receber o salário errado, ele vai ter como ver se está errado, porque existe uma regra ali e essa regra é uma função, tá? Então, vamos ver aqui. No mês em que suas vendas chegaram a 6.000, qual foi o salário total recebido? Então, aqui a gente vai... O salário recebido vai ser em função do que ele vender, né? O que ele vende é o X. Aí vai fazer a conta, vai fazer a comissão e vai ter o salário como resposta. Então, vamos ver aqui. Como é que a gente vai fazer para calcular isso, hein? As vendas são 6.000 e tem o salário fixo. Como é que vai ser o total? Alguém quer falar aí como é que a gente começa? Vai lá, pode falar. Tem que descobrir quanto é 8% de 1.200, é isso? Nesse caso, não, que ele está dizendo que é 8%, tem que descobrir 8%, mas aí é 8% das vendas. Então a gente vai descobrir o 8%, o variável é esse aqui, tá? Por isso que cada vez que ele vende mais, o 8% vai ser mais, né? O fixo é o salário base, né? Muitos vendedores que trabalham recebem isso, porque às vezes o cara naquele mês vendeu um pouquinho, mas ele pelo menos tem o salário base, né? No mínimo ele vai receber 1.200. E se ele vender mais, ele vai receber o 1.200 mais os 8% do que ele vender. Venda, tá? Então, o salário dele, salário vai ser 1.200 mais 8%, aí como você falou, tem que calcular, só que é 8% no caso, eu vou botar aqui de X. O X é a venda. Quem é o X nesse problema aqui da letra A, gente? Tem que calcular 8%, ou seja, 8 sobre 100. Obrigada por você ter participado aí, ter feito a sua colocação. É isso mesmo, gente, tem que falar. Aqui, ó, o X é o 6.000, foi o que ele vendeu naquele mês. Então, eu vou calcular 8%, que é 8 sobre 100, de 6.000. Deixa eu fazer a continha aqui, baixar um pouquinho. Então, o salário dele naquele mês... Vou botar só um S, porque esse negócio de escrever salário... Então, só um Szinho. Podia até botar S de X, salário em função do X. Vou até botar isso mesmo. S de X. Salário em função do X, que é a venda. Vai ficar 1.200 mais... Aqui dá para cortar zero. Posso cortar esses 2 zeros com 2 zeros daqui. Vai sobrar 6 vezes 8, 48. Só que ainda tem aquele zero, então vai dar 480.
1.200 com 480 vai dar 1.680. É isso que ele vai receber. Naquele mês, se ele vender 6.000 reais, né? Agora, na pergunta B, em certo mês, o vendedor recebeu 1.520. Então, isso aqui é o que ele recebeu, não o que ele vendeu. Esse é o salário. Aí, ele quer saber quanto foi de venda, tá? Então, se a gente fizesse um diagrama, a venda, valor de venda, é o de partida, é o X. E o salário é o de chegada. Ai, desculpa, gente. Porque às vezes eu aperto muito aqui esse troço para escrever, parece essa bolinha aí. Aí o salário... Salário vai ser o Y, é o conjunto de chegada, tá? Então, esse 1.520, ele vai estar no conjunto de partida ou no conjunto de chegada? O que vocês acham? Seria o X ou o Y? Hein, gente? O que vocês acham? X ou Y? Ou nessa formulinha, X ou S de X? Se ele está perguntando o valor da venda, que é o X, esse aqui ele recebeu, esse é o salário. Então, vou colocar esse aqui desse lado aqui, 1.520, é o fixo, mais 8% do X, que eu não sei quem é, das vendas, né? Como é que eu resolvo essa equação? Tenho que isolar esse X, vou passar o 1.200 para o outro lado. Mudou de lado, vai ficar negativo. Então, vai ficar 1.520 menos 1.200. Isso é 8% do X. Vai dar 320, né? Isso é 8% de X. Vou botar esse 8% na forma de fração, que fica mais fácil para eu passar para o outro lado. Na forma de fração, o 100 passa multiplicando, o 8 vai passar dividindo. Então, aqui vai ficar 320 vezes 100 dividido por 8. Esse é o X. Então, isso aqui é 3 zeros, 8. Esse é o X. 32 dividido por 8 dá 4. Então, o meu X é 4 com 3 zeros, 4.000. Isso aqui é o que ele vendeu. Ai, meu Deus, botei com... Peraí. Ia botar o que ele vendeu? Não, vou botar só vendas. Então, ele vendeu 4.000, calculou aqui a porcentagem, somou com 1.200, deu 1.520. Como eu estava com a resposta 1.520, eu tive que desfazer a conta, né? E fazendo o contrário do que foi feito na letra A. O 1.520 era imagem, né? Pensando em função. Aqui, no primeiro problema, os 6.000 era domínio, porque era valor de venda, valor de entrada. Deixa eu descer mais um pouquinho. Ó, agora esses dois aqui são de gráficos no plano cartesiano. Eu vou dar uma dica para vocês. Como no diagrama, o que não é função? É quando sobra e quando sai duas setinhas do mesmo, né? Do mesmo X. Isso aqui não é função. Quando eu passo isso aqui para o gráfico cartesiano, sair duas setinhas do mesmo significa que o mesmo X tem duas imagens. Por exemplo, aqui, ó, nessa letra A, se eu marcar um valor aqui, eu estou no eixo X, vou marcar um valor aqui, esse valor é um X, porque está no eixo X. Se eu passar uma reta perpendicular ao eixo X, uma reta em pé aqui,
A função, que é o que está aqui nesse círculo, né? Aqui seria a função, nesse desenho passa um diamantezinho completo, esse desenho é a função, aqui essas bolinhas são a função. Se eu passar uma reta perpendicular, ela vai encontrar esse círculo em 2 lugares. Isso significa a mesma coisa disso aqui no diagrama do X sair 2 setinhas. Então, nessa letra A, eu não tenho uma função por causa disso. Se eu pegar X, eu vou ter 2 imagens. Só nas extremidades aqui desse X aqui, que só vai ter uma, né? Mas todos os outros vão ter 2. E aí não é função. Na letra B, ó, se eu pegar um X daqui, nessa parte do eixo, e passar a minha perpendicular, eu só vou encontrar 1. Ah, bonitinho. Aqui também eu só encontro 1. Mas nesse lado nesse lado positivo aqui, se eu pegar um X aqui e passar perpendicular, eu vou encontrar 2 valores. Então, por causa desse lado positivo de x, ela também não vai ser função. Essa aqui esquisitona, tá? Ela é toda esquisita. Mas se eu passar uma reta perpendicular, aqui ela só vai cruzar uma vez o gráfico que está lá no desenho da função. E não tem buraco. Parece até que tem, né? Tem umas bolinhas abertas, mas olha só, a função vem contínua aqui, bolinha fechada, aí continua lá em cima, bolinha fechada, aí continua. Então ela não tem buraco, ela vai subindo o degrau, mas se eu pensar na continuidade horizontal aqui, percorrendo x, ela não tem buraco, então ela é função. E essa última aqui, que é uma reta, só que ela é uma reta vertical. Então, eu tenho só um valor de x e um monte de y, ó. Para esse x, ele cruza infinitas vezes o y. Mais uma vez, não é função. É como se eu tivesse um x e infinitas setinhas saindo dele. Não é função. Vamos ver agora o último aqui. Considere domínio o domínio das funções é os reais, contra domínio também. Quer saber qual desses representa uma função? Na verdade, é qual desses não representa. Tem 3 que são função e um que não é. Alguém gostaria de arriscar qual que não é função aí? Ou pelo menos dizer qual que você tem certeza que é, que você já eliminaria numa prova de múltipla escolha? Ele quer saber em quais itens representa uma função. Eu vou dar a dica, então. Só tem um que não é. Não é função. E aí, gente? Lembra da ideia de passar perpendicular, hein? Passando a perpendicular, se cruzar o gráfico em 2 lugares, não é função. Se cruzar em só um lugar, é função, porque não tem buraco aqui, todos os gráficos são contínuos. Então, a gente só tem que ver se vai ter 2 respostas. Vou começar pelo mais simples, hein? Letra D. O que vocês acham? É função ou não é? Vocês já viram um gráfico de função com essa cara? Hein, gente? Pode responder. O que vocês acham? É função ou não a letra D de dado? Eles estão tão caladinhos. Eu ouvi um é? Acho que eu ouvi. Ela abriu o áudio. É, essa daqui. Aí é função. Ó, se eu passar, ó, vai cruzar uma vez só na parábola, né? Esse vai ser o gráfico da parábola, que é uma função de segundo grau que a gente vai estudar. Ó, se eu passar uma perpendicular aqui, não importa onde, só vai cruzar uma vez. E essa é letra C, o que vocês acham? Se eu passar uma perpendicular, cruza quantas vezes a retinha verde?
só uma. Não importa onde eu Uma passo, vez. uma vez só. Então ele é função também? O que vocês acham? Sim. É função. Que vai ser a função de primeiro grau que a gente já vai ver na próxima aula, sexta-feira que vem. O gráfico da função de primeiro grau vai ser sempre uma reta. Agora esses dois esquisitos aqui, ó. Esse aqui tem uma cara estranha, né? Mas é uma função também, gente. Porque eu passando aqui a perpendicular, ó, só vai cruzar uma vez no gráfico azul. É como se fosse uma parábola retinha, né? Isso aqui é o que acho que a gente não vai chegar a ver esse ano, que é uma função modular. Todo número vai sair o módulo dele. Função. E a letra B, então, hein, gente? Se eu falei que só tem um deles que não é função, é essa, né? Porque se eu passo aqui uma perpendicular, eu vou ter duas imagens. Se eu passar uma perpendicular, o x que está nesse ponto aqui, digamos que aqui fosse 0 e aqui fosse o ponto 1, ele teria duas imagens. Eu viria para cá, acho um valor de y. Eu venho para cá, acho outro valor de y para o mesmo 1. Não pode. Então, esse aqui não é uma função. Ok? Então, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Vou voltar aqui na nossa telinha. Então, gente, hoje era isso. Era para a gente ter a noção do que era função, tá? E perceber o que é domínio e o que é imagem. Então, o que é a função? Função, então, vai ser valores que eu quero calcular, vai ter uma regra e eu vou ter uma resposta. Mas não é de qualquer jeito. Eu não posso ter sobra de nada. Para todos os valores que eu for calcular, eu tenho que ter uma resposta, tá? E eu tenho que ter só uma resposta, ok? Isso é função. Os valores que estão entrando são o conjunto domínio. Os valores que estão saindo, que estão ligados, né, através da função aos valores de entrada, são a imagem. E todos os valores possíveis que existem, que poderiam chegar a setinha, seria o contradomínio. Hoje o resumo da aula meio que é isso, tá bom? Alguém botou aqui no gráfico. No gráfico não, no chat, gente. Eu não estava vendo, desculpa. Estou vendo aqui, ó. Ela botou aqui que era a função de segundo grau. O outro perguntou se é o A, se é o B, certo? Desculpa. É porque eu até vou tentar ver se eu consigo gravar não. Dar mais aulas no Zoom, que no Zoom eu consigo partilhar a tela e ver o chat. No Meeting eu não consigo. Quando eu partilho a tela, ele não deixa eu ver o cantinho do chat. Aí eu não consigo ver o que vocês... Por isso que eu estava pedindo para vocês abrirem o áudio, porque eu não estava conseguindo ver, tá bom? Então tá ok, gente? Neide, você quer dar alguma palavrinha com eles? Fernanda, na semana passada eles ficaram quietinhos assim também? Não, eles falaram um pouco mais, né? E semana passada a gente teve um problema que teve uns 2 ou 3 meninos que eu não sei se eram da turma ou não, de repente nem eram, e estavam com link, que estavam entrando botando música. Mas aí, depois que eu expulsei, melhorou, né? O negócio era conseguir expulsar eles rapidamente, né? Mas, tirando isso, eles até estavam falando mais, acho que eles ficaram mais tímidos. Foi eu que intimidei o pessoal? Sabe que a professora deles está na sala, né? Logo eu? Poxa vida! Agora, eu espero que vocês tenham conseguido aí ter uma ideia boa de função, foi uma aula ótima, eu pelo menos gostei. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu queria só perguntar uma coisinha, o pessoal sempre bota foto assim, ninguém gosta de aparecer pra gente? Não, mas isso até foi uma coisa que a Kátia tinha falado, não sei se é todo mundo da direção, eles pediram, né, pra gente, porque como a gente grava a aula e depois disponibiliza, né, eles pediram para os alunos realmente não abrirem o vídeo mesmo,
Aí, infelizmente, né? Que é uma pena que a gente não os vê. Mas eu podia ficar com a câmera aberta, né? Podia, claro, sem problema, sem problema. É só por essa coisa deles serem menores, né? Se a gente tivesse, por exemplo, gravando a aula dentro da plataforma do CCERJ, aí não teria problema, porque é um lugar fechado. Então, que nem colégio particular, até acho que eles pedem para os alunos deixar aberto, inclusive, para ver que a pessoa está ali, né? Mas eles usam plataforma fechada, né? A nossa não. Entendi. Entendeu? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa, alguma colocação? Alguma pergunta? Tá, esse material já está na plataforma, tá? Essa segunda lista, quer dizer, essa lista de exercício já está lá. Peço desculpas mais uma vez de ter mandado o link em cima da hora, mas já sabem, toda sexta, nesse horário, a gente vai ter esse encontro. Se por acaso não tiver, aí eu vou com certeza avisar antes, tá bom? Ok? Então tá, gente. A gente se vê então sexta. Neide, obrigada. Nada, foi um prazer. Eu vou mandar a gravação que está gravando aqui no... Deixa eu até parar a gravação aqui, que ele está gravando isso tudo. Depois eu tenho que cortar o final.